Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não vai aparecer no noticiário da noite. Vamos falar da Cracolândia, um lugar que é muito mais do que você imagina. Para alguns, é apenas um reduto de usuários de drogas. Para outros, um problema social impossível de resolver. Mas, hoje, você vai descobrir por que ela continua de pé, quem lucra com isso, e como os bastidores do poder estão conectados a esse câncer urbano. Vamos direto ao ponto. Acabar com a Cracolândia não é impossível. Então, por que nenhum governador, prefeito ou secretário de segurança pública conseguiu? A resposta é simples, mas devastadora. Ninguém quer acabar com ela. E, aqui, não estamos falando de incompetência. Estamos falando de interesses. A Cracolândia, em São Paulo, é a maior e mais lucrativa boca de fumo do estado. Ali, o dinheiro corre solto e financia muito mais do que você imagina. Você sabia que a maior parte desse lucro vai diretamente para os cofres do primeiro comando da capital, PCC? Sim, aquela organização que você só ouve falar em operações da polícia. Mas o que ninguém diz é que a Cracolândia é o coração financeiro da facção. Para entender por que a Cracolândia ainda existe, precisamos voltar no tempo, especificamente para 2006. Foi naquele ano que, segundo fontes confiáveis, um acordo foi selado entre o crime organizado e o poder público. Na prática, o governo garantiria certa autonomia para as operações do PCC, em troca de evitar uma guerra aberta. Resultado: enquanto você trabalha duro para pagar suas contas, uma organização criminosa cresce, enriquece e ainda se infiltra nos órgãos públicos. Essa infiltração vai muito além do que você imagina. Prefeituras, câmaras de vereadores e até setores administrativos estão comprometidos. Na Baixada Santista, por exemplo, empresas terceirizadas que prestam serviços de limpeza e construção são controladas pelo PCC. Isso é mais comum do que você pensa, mas ninguém tem coragem de expor. Quer saber como funciona? A lógica do PCC é simples. Ele opera como uma empresa, mas com práticas que fariam qualquer corporação parecer brincadeira de criança. As lojas da família, as bocas de fumo oficiais da facção, são altamente organizadas. Dentro dessa estrutura, a Cracolândia ocupa o topo da pirâmide. É a joia da coroa, gerando milhões que sustentam outras operações em todo o estado. A organização também possui setores específicos, como o financeiro e o imobiliário. Sim, você leu certo. Há advogados, administradores e até políticos envolvidos, todos trabalhando para garantir que o império continue crescendo. Eles sabem que, enquanto a Cracolândia estiver funcionando, o dinheiro não para de entrar. Mas por que ninguém faz nada? A resposta é assustadora. Autoridades que deveriam combater o crime estão, muitas vezes, de mãos atadas. Boas intenções são esmagadas por um sistema corrompido, onde políticos e líderes influentes têm interesses em manter tudo como está. Você já se perguntou por que tantas operações policiais acabam incompletas? Porque certos locais parecem intocáveis. A resposta está nos bastidores, onde decisões importantes são tomadas longe dos olhos do público. E não se engane, o problema não é só em São Paulo. A influência do PCC se espalha como uma rede, conectando estados e até outros países. Eles têm dinheiro, poder e, principalmente, inteligência para usar as brechas do sistema a seu favor. Enquanto o PCC enriquece, quem paga o preço? O trabalhador, o morador de rua, o usuário de drogas, a mãe que perdeu um filho para o vício. Essas são as verdadeiras vítimas. A sociedade é a mais oprimida, enquanto líderes do crime e seus aliados vivem no luxo. E a cultura da impunidade não ajuda. Muitos defendem que o usuário é uma vítima do sistema, mas poucos entendem o impacto do consumo de drogas na sustentação do crime organizado. Se a Cracolândia fosse tratada como o que realmente é, uma base de operações de um império criminoso, as coisas seriam diferentes. Mas isso exigiria coragem, algo que falta a muitos dos nossos líderes. Se existe uma solução, claro que sim. Mas ela começa com uma palavra: vontade. A vontade de desmantelar a estrutura financeira e operacional do PCC. Isso inclui acabar com a Cracolândia, fechar as lojas da família e cortar as fontes de renda que alimentam o sistema. Mas, para isso, seria necessário mexer em vespeiros que muita gente prefere evitar. Por que não implementar o PPS, como as do Rio de Janeiro, em São Paulo? Por que não mapear todas as bocas de fumo e desmantelá-las de forma sistemática? Por que não investigar a fundo as conexões entre o crime e os políticos?
As respostas para essas perguntas são tão óbvias quanto dolorosas, porque isso incomodaria os poderosos. Agora que você sabe a verdade, o que vai fazer com essa informação? O primeiro passo é compartilhar. Quanto mais pessoas souberem como o sistema funciona, mais difícil será para eles esconderem a realidade. O segundo passo é cobrar. Políticos trabalham para você, não para o PCC. Não aceite menos do que a justiça. E lembre-se, enquanto você assiste à TV ou navega nas redes sociais, o mundo de operações criminosas está acontecendo nas sombras. É hora de trazer a luz para esses cantos obscuros. Porque, no final, a verdade não pode ser apagada, e agora ela está com você. Se você achou que o que ouviu até agora era chocante, prepare-se. Estamos prestes a entrar na segunda parte desta investigação explosiva, desvendando os segredos mais obscuros de uma organização criminosa que opera como uma multinacional do crime. Nesta metade, vamos explorar os planos do PCC para se infiltrar ainda mais a política, dominar territórios e consolidar sua influência no Brasil e além. Um dos maiores segredos do PCC não está nas favelas ou nos presídios. Está no Congresso, nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Sim, o PCC não quer apenas dominar as ruas, quer dominar os corredores do poder. Isso não é teoria da conspiração, é uma realidade assustadora. Você sabia que algumas figuras eleitas já tiveram ligações diretas ou indiretas com o PCC? Na Baixada Santista, por exemplo, temos casos documentados de parentes de criminosos conhecidos ocupando cargos públicos. Empresas terceirizadas contratadas por prefeituras servem como fachada para lavar dinheiro. É como um câncer que se espalha silenciosamente, infectando tudo em seu caminho. Um caso emblemático é o do chamado Príncipe, um líder do PCC na Baixada Santista que mantinha laços estreitos com políticos locais. Ele era tão influente que chegou a intermediar contratos entre empresas ligadas ao crime organizado e prefeituras. Quando foi morto em uma operação policial, tentaram pintá-lo como uma vítima inocente. Mas a verdade é que ele era uma das figuras mais poderosas da facção na região. A morte do Príncipe não enfraqueceu o PCC. Pelo contrário, foi um lembrete do quão profundo o sistema está comprometido. E o mais assustador, há outros príncipes em operação por aí, escondidos à vista de todos. O PCC não opera apenas nas sombras. Ele é estratégico. Investem pesado em infiltrar pessoas em cargos administrativos, especialmente em áreas como saúde, transporte e segurança. Por quê? Porque é nesses setores que eles podem manipular licitações, garantir contratos e desviar recursos públicos. Um exemplo disso é o controle de empresas que oferecem serviços em comunidades. Na Baixada, mais de 70% das empresas de limpeza e construção possuem vínculos diretos ou indiretos com o crime organizado. Elas oferecem empregos, mas também garantem lealdade e controle sobre os moradores locais. O PCC não sobrevive apenas da venda de drogas. Eles diversificaram suas operações, como uma grande corporação. Além do tráfico, atuam na lavagem de dinheiro por meio de hotéis, lojas de roupas, agências de automóveis e até rifas de carros de luxo. A lógica é simples: transformar dinheiro sujo em lucros aparentemente legítimos. As rifas são o exemplo perfeito. Eles trocam drogas por carros de luxo, que são rifados a preços muito acima do valor de mercado. O dinheiro arrecadado parece limpo, mas a origem é bem diferente. E o ciclo continua, enriquecendo ainda mais a organização. Marcola, um dos líderes mais conhecidos do PCC, está preso há anos. Mas por que ele nunca fugiu? Muitos acreditam que ele poderia simplesmente escapar, como outros líderes fizeram. A verdade é que ele não precisa. O PCC está tão bem estruturado que sua presença física no comando não é necessária. Além disso, sair da prisão tornaria ele um alvo para rivais, policiais e até mesmo aliados que poderiam vê-lo como uma ameaça. Estar preso é, para Marcola, uma forma de proteção. Ele continua a exercer influência, enquanto sua ausência no mundo exterior mantém o equilíbrio de poder dentro da organização. Você deve estar se perguntando: se sabemos tanto sobre o PCC, por que ele ainda está ativo? A resposta é dolorosa. Para desmantelar o PCC, seria necessário atacar seus pilares financeiros e logísticos, algo que poucas autoridades têm coragem ou vontade de fazer. O primeiro passo seria acabar com a Cracolândia e outras bocas de fumo estratégicas, como as lojas da família. Isso causaria um impacto devastador nas finanças da organização.
Mas isso significaria mexer com interesses poderosos, tanto no crime quanto na política. Outro passo seria criar bases permanentes da polícia em áreas controladas pelo PCC. No Rio de Janeiro, as unidades de polícia pacificadora, o PPS, tiveram resultados mistos, mas em São Paulo, poderiam ser eficazes em comunidades menores, como o Morro da Nova Sintra. Infelizmente, essa estratégia enfrenta resistência política e logística. Enquanto isso, a opressão nas comunidades continua. Muitos jovens veem o PCC como a única saída para a pobreza. Eles são seduzidos por promessas de poder e dinheiro, mas a realidade é muito diferente. Poucos ganham algo significativo. A maioria acaba como peões descartáveis em um jogo mortal. E para aqueles que ousam se opor, a repressão é brutal. Policiais honestos, trabalhadores e até jornalistas enfrentam ameaças constantes. Mas há quem lute. Denúncias corajosas têm levado a prisões importantes, mas ainda é uma batalha desigual. Uma coisa é clara: a luta contra o PCC não será vencida apenas nas ruas. Será vencida nos gabinetes, nas assembleias e nas urnas. Enquanto políticos e líderes continuarem ignorando o problema, ou, pior, se beneficiando dele, pouco mudará. Mas há esperança. Denúncias têm ganhado força, e a sociedade está cada vez mais consciente. Canais independentes, como este que você acompanha, estão quebrando o silêncio. Pessoas estão se unindo para exigir mudanças reais. O que o futuro reserva para o Brasil? Isso depende de nós. Denunciar, cobrar, votar com consciência. O PCC é poderoso, mas não invencível. Eles dependem da omissão e do medo. Quando a sociedade se une, não há sistema criminoso que resista. Lembre-se, o conhecimento é a arma mais poderosa. Agora que você sabe a verdade, não pode ignorá-la. Compartilhe, discuta e, acima de tudo, haja. Porque o futuro do nosso país está em jogo.